Fala meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Hoje vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar em cinemática vetorial. Bom, a cinemática, como nós já sabemos, ela está dentro da mecânica e ela estuda movimento, sendo que o movimento estudado pela cinemática não leva em consideração as causas que produzem o movimento. Ela só estuda matematicamente o movimento. Só que na cinemática ela é dividida em duas partes. A cinemática escalar é quando você trabalha com a velocidade, com a aceleração, apenas levando em consideração o seu valor, sem se preocupar com a direção e o sentido. Já na cinemática vetorial, nós vamos trabalhar levando em consideração a direção e o sentido também. Vamos fazer uma recapitulada sobre grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, direta ou indiretamente. A grandeza física ela se divide em duas partes, a grandeza física escalar e a grandeza física vetorial. A escalar é quando você não se preocupa com a direção e o sentido da grandeza. A vetorial você tem que levar em consideração a direção e o sentido, além do módulo, porque nós vamos tratar agora como a grandeza física como sendo um vetor. Então tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho velocidade vetorial. A velocidade vetorial, como o nome está falando, nós vamos tratá-la como vetor. Agora nós vamos nos preocupar com a direção, com o sentido, além do módulo. Quando eu falar módulo, entenda que é o valor da velocidade, 20 km por hora, 80 km por hora e assim por diante. Aqui eu tenho duas trajetórias, uma reta e uma curva. Na trajetória reta, eu tenho um corpo que está se deslocando e eu adotei aqui dois pontos dessa trajetória, A e B. E na trajetória curva, a mesma coisa. É uma trajetória curva onde esse corpo está passando por esses dois pontos. Então, nessa trajetória reta, quando o corpo passa pelo ponto A, ele tem uma velocidade que eu vou representar aqui, ó. Esta é a velocidade desse corpo quando passa pelo ponto A. É uma velocidade vetorial. Veja que eu desenho um vetor. E quando passa pelo ponto B, eu tenho outra velocidade, que é VB. Vejam aí que eu desenhei no ponto A um vetor menor e no ponto B um vetor maior, indicando que, à medida que esse corpo se desloca ao longo dessa trajetória, o módulo de sua velocidade está aumentando. Então, se eu estou tratando a velocidade como grandeza vetorial, ela tem que ter um módulo, tem que ter uma direção e sentido. Qual seria o módulo desta velocidade nesses dois pontos? Pode ser, por exemplo, que no ponto A a velocidade tem um módulo de 20 km por hora e no ponto B um módulo de 80 km por hora. Então, quando eu falar em módulo, eu estou falando em valores. Então, eu posso escrever que módulo da velocidade vetorial pode ser representado assim, ó. Módulo, duas barrinhas, ou simplesmente o vetor, a velocidade sem o vetor em cima. Eu estou indicando valores. A direção da velocidade nessa trajetória reta é uma direção que nós podemos falar que é paralela à trajetória. Vejam que a trajetória está aqui, a velocidade também paralela. O sentido, neste caso específico aqui, é da esquerda para a direita, mas você pode falar que o sentido é o próprio do movimento. Já na trajetória curva, nós temos aqui no ponto A e no ponto B, vou desenhar as mesmas velocidades, só que aqui, ó, é uma curva. Então, nós temos que desenhar a velocidade tratando elas como vetor. Então, aqui nós temos, ó, no ponto A, eu tracei aqui uma tangente e no ponto B uma outra tangente. Vejam que aqui a direção da velocidade no ponto A é a mesma direção da velocidade no ponto B na trajetória reta. O sentido da velocidade no ponto A é o mesmo sentido da velocidade no ponto B, nessa trajetória reta. Já aqui não. Aqui nós temos, no ponto A,
A velocidade está aqui, ó. Desenhei o mesmo, ponto A aqui, velocidade VA. Mesma daqui. E quando passa pelo ponto B, a velocidade está aqui, ó. Velocidade VB. Então veja que eu tentei desenhar a mesma coisa ali. Esse módulo aqui é o mesmo daqui e este módulo daqui é o mesmo daqui. Só que aqui, nessa trajetória curva, nós estamos vendo claramente que a direção e o sentido da velocidade no ponto A e no ponto B mudou. Então, nós vamos generalizar falando assim, ó, que a direção da velocidade numa trajetória curva é uma direção tangente à trajetória em cada ponto. E o sentido é o sentido do movimento. Neste caso aqui, é um sentido horário, mas podia ser o sentido anti-horário. Aqui é o sentido da esquerda para a direita, mas podia ser o sentido da direita para a esquerda, ou seja, é o sentido do movimento que está estabelecido aí. Então, aqui nós definimos a velocidade vetorial como sendo um vetor, então ela tem que ter módulo, que é o valor, tem que ter uma direção e tem que ter um sentido. Então, está desenhado aqui. Detalhe importante, hein? Vejam que aqui a direção da velocidade está mudando e aqui não. O valor da velocidade aqui está mudando, o valor da velocidade aqui, que é o módulo, também está mudando. Então, para que isto ocorra, é necessário que exista a aceleração. E na cinemática vetorial, nós temos três tipos de aceleração. A aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade, a aceleração responsável pela variação da direção da velocidade vetorial e a junção dessas duas acelerações que nós chamamos de aceleração resultante ou aceleração vetorial. Então vamos à primeira. A primeira aceleração que nós temos é a aceleração tangencial. Para que serve a aceleração tangencial? É aquela aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade, ou seja, do valor da velocidade. Se no ponto A velocidade tem um valor ou um módulo de 20 km por hora e no ponto B o módulo é de 80 km por hora, para isto acontecer é porque existe uma aceleração tangencial. Então, a aceleração tangencial também é um vetor. Então, tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Então, vamos analisar aqui. Velocidade no ponto A, menor que velocidade no ponto B em módulo. Isso significa que eu vou desenhar aqui a velocidade no ponto A de novo. Aqui, velocidade no ponto A. E a velocidade no ponto B. As duas velocidades estão aqui. É o mesmo corpo que está se deslocando para lá. Eu vou desenhar a velocidade no ponto A aqui, que está aqui, e a velocidade no ponto B. Aqui está. As duas velocidades aí. Vejam que aqui o valor desta velocidade é menor que o valor desta velocidade. Para isto acontecer, esse corpo foi acelerado. Então, nós temos aqui uma aceleração tangencial. Esta aceleração tangencial, ela pode ter o mesmo sentido da velocidade ou sentido contrário à velocidade. Se esta aceleração tangencial estiver no mesmo sentido da velocidade vetorial, por exemplo, para cá, isso aqui não vai aparecer muita cor, não. Aqui, ó, se estiver assim, ó, aceleração tangencial aqui, significa que a velocidade vai aumentar o seu módulo. Se esta aceleração tangencial fosse em sentido contrário à velocidade, significa que o corpo está sendo freado, a velocidade vai diminuir em módulo. Então, esta aceleração tangencial, ela tem que ter, por ser um vetor, tem que ter módulo, direção e sentido. O módulo da aceleração tangencial é igual ao módulo da aceleração escalar, aquela aceleração que nós trabalhamos no movimento retilíneo uniformemente variado. Então, nós já sabemos como determinar ela. A direção da aceleração tangencial é paralela à velocidade vetorial em cada ponto dessa trajetória reta. E a aceleração tangencial é tangente à trajetória curva em todos os pontos.
Então, nós temos aqui as duas situações, trajetória reta, paralela à velocidade vetorial, e na trajetória curva, aceleração tangencial. Como o nome está falando, é tangente à trajetória em cada ponto. O sentido da aceleração tangencial sendo o mesmo sentido da velocidade vetorial, o movimento é acelerado, significa que o módulo da velocidade vai aumentar. Se o sentido da aceleração tangencial for contrário à velocidade vetorial, significa que o movimento é retardado, o módulo da velocidade vai diminuir. A mesma coisa aqui, ó, na trajetória curva. Se o vetor aceleração tangencial tiver o mesmo sentido do vetor velocidade, significa que o movimento é acelerado, o módulo da velocidade aumenta. Se o sentido da aceleração tangencial for contrário à velocidade vetorial, significa que o módulo da velocidade vai diminuir, o movimento é retardado. Beleza? Agora, outra aceleração que nós temos é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela é responsável pela variação da direção da velocidade vetorial. Vejam que aqui, ó, em qualquer ponto dessa trajetória, a direção da velocidade vetorial não muda, é sempre horizontal. Já aqui não, ó. Vejam que o sentido e a direção da velocidade vetorial está mudando constantemente. Já aqui não, a velocidade é sempre paralela à trajetória, ou seja, ela não vai mudar nunca. Já aqui está mudando, a direção é uma aqui, a direção é outra aqui. Então, a aceleração centrípeta é responsável pela mudança da direção da velocidade vetorial. Então, aqui nós temos, neste ponto a velocidade está aqui, no ponto B, a velocidade está aqui, vetor. Então, vejam que a velocidade no ponto A é horizontal, a velocidade no ponto B é horizontal. Neste caso, não tem mudança de direção. Então, aqui nós podemos falar que a aceleração centrípeta nessa trajetória aqui reta é zero, porque ela não muda a direção da velocidade. Já aqui não. Quando nós tivermos aqui uma velocidade, a velocidade vai estar no ponto A aqui, tangente à trajetória. A velocidade no ponto B, tangente à trajetória. Neste caso aqui, a direção da velocidade aqui é diferente da direção da velocidade aqui, então existe uma aceleração centrípeta, ela é responsável por isso. E onde está a aceleração centrípeta e qual é o módulo, a direção e sentido dela? O módulo da aceleração centrípeta, módulo da aceleração centrípeta pode ser calculado de duas maneiras, v ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes r, ou ômega ao quadrado, velocidade linear ou escalar e velocidade angular. Raio, isso aqui é o raio da trajetória. Então, é o modo de calcular o módulo da aceleração centrípeta. Agora vamos analisar a direção da aceleração centrípeta. Então, nós temos aqui o centro da trajetória, está aqui, uma trajetória onde aqui é o centro. A aceleração centrípeta, ela é sempre perpendicular à velocidade em cada ponto. Então, você vai traçar o vetor aceleração centrípeta aqui, é sempre perpendicular à velocidade. O vetor aceleração centrípeta aqui, sempre perpendicular à velocidade. Então, aqui está o vetor aceleração centrípeta, sempre perpendicular à velocidade. Então, a direção da aceleração centrípeta é perpendicular ao vetor velocidade em cada ponto da trajetória. E o sentido, como o nome está falando, centrípeta, ela tem o sentido do centro da trajetória descrita. Vejam que aqui a direção não muda, então não tem aceleração centrípeta, aqui a direção da velocidade muda, tem aceleração centrípeta, cuja direção é perpendicular à velocidade vetorial, vou escrever aqui, perpendicular à velocidade vetorial, e o sentido
é para o centro. Centro de quem? Centro da trajetória descrita ali. Beleza? Bom, então nós estamos vendo que existem dois tipos de aceleração, tangencial, centrípeta. Eu vou colocar elas aqui e aqui. Aqui nós temos aceleração tangencial, que está aqui. Aceleração tangencial que está aqui. Como a direção da velocidade vetorial não muda, não tem aceleração centrípeta. Já aqui, nós temos as duas. Nós temos a aceleração tangencial e nós temos aqui, ó, a aceleração centrípeta. Não esqueçam que a velocidade está aqui também. Eu só não desenho a velocidade. Ângulo aqui de 90 graus. Então, nós temos dois vetores, aceleração tangencial e aceleração centrípeta, formando um ângulo entre si de 90 graus. Isso nós já sabemos de vetores. Quando os dois vetores estão formando um ângulo de 90 graus entre si, para calcular o vetor soma ou vetor resultante, você traça paralelas aqui, ó. Aqui e aqui. Então, o vetor soma ou vetor resultante está aqui, ó. Esse vetor soma ou resultante nós chamamos de aceleração vetorial. Então vejam que apareceu a aceleração resultante da aceleração tangencial e da aceleração centrípeta. Neste primeiro caso aqui, como não existe aceleração centrípeta, a aceleração vetorial é a própria aceleração tangencial. Já aqui, como existem as duas, a aceleração vetorial é a resultante dessas duas acelerações. E para calcular o módulo desta aceleração vetorial, como são dois vetores formando ângulo entre si de 90 graus, teorema de Pitágoras. Então aqui vai estar, ó, módulo da velocidade vetorial ao quadrado é igual ao módulo da aceleração tangencial ao quadrado, barrinhas aqui, mais módulo da aceleração centrípeta ao quadrado. Então, aqui nós temos teorema de Pitágoras. Qual é a direção da aceleração vetorial? Aí vai depender do ângulo que ela forma com a aceleração tangencial ou com a aceleração centrípeta. E o sentido vai depender também deste ângulo ou deste ângulo. Se a aceleração tangencial tiver o mesmo módulo que a aceleração centrípeta, a aceleração resultante vai estar na bissetriz desse ângulo, ou seja, formando um ângulo de 45 graus com cada vetor, aceleração centrípeta ou aceleração tangencial. Bom, isso daqui é o início da cinemática vetorial. Vamos agora fazer um exemplo para ficar fixado e sair legal. Antes de falarmos no exemplo para fixar aquilo que nós comentamos, vou fazer um resuminho rápido aqui. Nós temos 4 tipos de movimento. O movimento retilíneo e uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento circular uniforme e o movimento circular uniformemente variado. Bom, analisando aqui, no movimento retilíneo e uniforme, o módulo da velocidade se mantém constante. Então, a aceleração tangencial aqui em módulo é 0. Como a trajetória é reta, porque o movimento é retilíneo, não tem mudança de direção da velocidade vetorial. Então, também não tem aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta em módulo também é 0. Como nós vimos que a aceleração resultante é a soma vetorial da tangencial e centrípeta, se não tem nenhuma das duas, a aceleração resultante também é 0. Já no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade está variando. Se a velocidade está variando em módulo, a aceleração tangencial é diferente de 0. Como o movimento é reto, não tem variação de direção.
então a aceleração centrípeta é zero. Então, como aqui só existe aceleração tangencial, então a aceleração resultante é a própria aceleração tangencial. Isso eu estou falando em módulo, hein? Já no movimento circular uniforme, como é uniforme, não tem variação de módulo da velocidade. Então, a aceleração tangencial é zero. Como o movimento é circular, é uma curva, nós sabemos que a direção da velocidade vai mudar em cada ponto da trajetória. Então, a aceleração centrípeta é diferente de zero. Como aqui, a aceleração tangencial é zero, centrípeta é diferente de zero, então a aceleração resultante é a própria aceleração centrípeta. E no movimento circular uniformemente variado, o módulo da velocidade vai mudar, então existe aceleração tangencial. Se é circular, a direção da velocidade vai mudar, então existe aceleração centrípeta. Então aqui existem as duas acelerações. Então a aceleração resultante vai ser aquela que nós já falamos, que é o teorema de Pitágoras. Então aí está resumido. Então vamos ao nosso exemplo aqui. Ó, um ventilador acaba de ser desligado quando estava em movimento no sentido horário. Tomando como base um ponto P de uma das pás do ventilador, desenhe nesse ponto os vetores velocidade, aceleração tangencial, aceleração centrípeta e aceleração resultante. Então vamos analisar. Como o ventilador executa uma trajetória curva, olha, trajetória curva, aqui a trajetória curva, o ponto P da pá está aqui é o centro do eixo do ventilador e o ponto P da pá está aqui. Como ele falou que o sentido do movimento é esse daqui, que é o sentido horário, neste ponto P você vai traçar uma reta tangente aqui. E neste ponto P, o vetor velocidade vetorial está aqui, ó. O vetor velocidade, né? Não é vetorial, já estou falando do vetor. Então, o vetor velocidade já está aqui, ó. Tangente à trajetória nesse ponto P. Como ele falou que o ventilador acaba de ser desligado, a velocidade dele vai diminuindo até parar. Se vai diminuindo, existe uma aceleração tangencial, porque a velocidade está variando em módulo. Só que como está diminuindo, o sentido da velocidade, ou o sentido da aceleração tangencial, é contrário ao sentido da velocidade, sentido oposto. Aqui está a aceleração tangencial no sentido oposto, indicando que o módulo da velocidade vetorial está diminuindo. Se tivesse no mesmo sentido, o módulo da velocidade estaria aumentando. Neste caso, está diminuindo. Como a trajetória descrita por esta pá é uma trajetória curva, a direção da velocidade vai mudar constantemente. Então, existe aqui uma aceleração que nós chamamos de centrípeta, para o centro da trajetória, perpendicular à velocidade e para o centro da trajetória. Esta é o vetor aceleração centrípeta. Aí nós sabemos que aqui também é 90 graus. Então, o vetor aceleração tangencial e o vetor aceleração centrípeta estão formando um ângulo entre si de 90 graus. Para calcular o vetor resultante, ou o vetor soma, ou o vetor aceleração, você faz isso, como nós já falamos, traça paralelas aqui, e aqui está o vetor resultante, ou vetor aceleração dessas duas acelerações, tangencial e centrípeta. Bom, eu espero que tenha sanado alguma dúvida de vocês aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar aquele joinha lá e ativar aquele sininho para novas aulas que eu farei aí. Bom, meninos, era isso que eu queria passar para vocês. Valeu!